Oi queridos, meu nome é Nina Urnal e se você está vendo esse vídeo, você é uma das pessoas que se cadastrou na semana da jornada de sucesso para a transformação do seu relacionamento conjugal em um relacionamento equilibrado e reestruturado por meio de técnicas possíveis e reais. Eu vou lhe apresentar um método que tem muito potencial e que já transformou centenas de pessoas. Você já parou para pensar que é possível sim transformar seu relacionamento em algo saudável, equilibrado e feliz? Mesmo que você agora, nesse momento, considere uma missão impossível, mesmo que somente você esteja disposto ou disposta e mesmo que seja apenas do seu interesse essa transformação, você tem a capacidade de fazer uma revolução na sua vida e transformar o seu relacionamento em mais um grande caso de sucesso, assim como o caso da Adna. Eu me chamo Adna, eu tenho 35 anos e eu participei do método com a Nina. Eu tive esse privilégio. Muitas coisas aconteceram na minha vida, eu saí da minha zona de conforto, eu comecei a batalhar e acreditar em mim, no que eu podia, em quem eu era e que eu não precisava me vitimizar para conseguir alcançar as coisas e os lugares. Eu saí de um ponto 0 a ponto 100 muito rápido, meu desenvolvimento foi muito rápido, grandes coisas aconteceram, meu casamento foi modificado, eu fui edificada, eu consegui realizar sonhos, grandes sonhos, a minha casa própria, viagens internacionais, o meu casamento, o meu marido modificou porque eu mudei primeiro. Como eu mudei primeiro, tudo ao meu redor mudou. Então, o segredo está em mim. O segredo está acreditar em mim, acreditar nos meus sonhos, nos meus ideais, naquilo que eu busco. E sempre buscar algo mais. Sair do 0 e ir para o 100 rápido, de uma maneira transformadora. Eu acredito nesse método porque transformou a minha vida. Eu tive muitos ganhos na minha vida profissional, eu tive mais ganhos ainda na minha vida pessoal. O meu casamento já estava praticamente acabado, mas depois desse método com a Nina, depois de várias sessões, eu posso falar que houve uma grande transformação, grandes ganhos, e eu só tenho que agradecer. E falar para você que assiste esse vídeo, não deixe de fazer esse método. Saia da sua zona de conforto, saia da sua vitimização no caso, e que você vai chegar muito mais além. Obrigada. Você pode sim transformar seu relacionamento, mesmo que você já tenha tentado de tudo ou já esteja separado. Mesmo que você não acredite mais em seu casamento, mesmo que você esteja vivendo apenas um casamento de aparências e até mesmo se você já foi traído ou traída, mesmo que você não tenha mais aqueles momentos especiais e que o sexo passe longe, mesmo que não aconteçam mais aqueles momentos tão especiais e que um não sinta mais a falta do outro, ou mesmo que hoje vocês vivam simplesmente como amigos. E eu vou mais longe ainda, mesmo que vocês estejam juntos hoje só por conta da criação dos seus filhos. Eu quero repetir para você, mesmo para aqueles que acham que ainda não tem mais jeito, que não tem certeza se ainda ama o seu parceiro ou a sua parceira, independente da sua idade ou profissão, se você tem um problema no seu relacionamento, esse método funciona para você. E eu vou lhe provar que isso é verdade. Então não pare de lutar e acreditar que vocês podem dar certo, mesmo que você ache que vocês já foram longe demais e que seja tarde demais para recomeçar. Seja qual for o problema no seu relacionamento, traição, falta de desejo sexual, eu quero lhe entregar conhecimento e lhe dar ferramentas que vão te orientar a fazer com que você passe a pensar e agir de forma correta. E no final você vai perceber que pode deixar de ser uma pessoa com problemas de relacionamento para se tornar uma pessoa feliz e realizada na sua vida 2.
Eu quero muito lhe devolver qualidade de vida e satisfação pessoal, de forma a blindar o seu relacionamento definitivamente. Você vai construir uma nova história, eu tenho absoluta certeza. Vou lhe mostrar que não existem relacionamentos perfeitos e que existem sim, são relacionamentos possíveis, que vêm do resultado da sua própria superação e da decisão de adotar novas atitudes. Seu maior investimento de vida é a sua família e o seu relacionamento. E eu posso te afirmar com absoluta certeza que se isso vai bem, todo o resto passa a fluir bem. Mas eu quero lhe dizer que eu sei que não é fácil, eu já passei por isso. Mas sei também que a vitória conquistada vale muito a pena. Eu lembro sempre dos rostos de centenas de casais que eu ajudei e que precisavam de orientação. Você vai entender nessa série de vídeos que eu preparei para essa semana como tantas pessoas estão retomando o controle das suas vidas, dos seus relacionamentos e que vêm conseguindo eliminar o estado atual da sua crise conjugal. Elas se tornam pessoas mais fortes, mais plenas e maduras e principalmente muito mais satisfeitas com elas mesmas e com o relacionamento com o seu parceiro e com a sua família. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que ter um relacionamento equilibrado e maduro pode impactar de forma tão surpreendente a sua vida, a sua mente e a sua família? Você acredita que ter um relacionamento equilibrado e maduro pode também impactar e equilibrar todas as outras áreas da sua vida? Imagine você conseguir mudar radicalmente o ambiente da sua casa e não ter mais que ficar brigando toda hora porque vocês dois não conseguem conversar e só se desentendem. Imagine você se sentindo realizada em seu casamento, onde os momentos de briga vão ser raros e os momentos de paz vão ser a sua rotina normal. Imagina você confiar novamente no seu parceiro sem ter aquele ciúme absurdo, doentio. Imagine só vocês fazendo aqueles programas a dois que vocês faziam antes. Imagina o seu parceiro mudando de atitudes a partir da sua transformação, sem você precisar impor nada a ele. Imagina você ter uma casa com um ambiente harmonioso, onde você chega todos os dias e tem vontade de chegar em casa logo. Estar com a sua família e onde seus filhos se espelham em você de uma forma tão positiva. Olha, eu sei que isso pode parecer fantasia, mas o que eu vou passar para você é o resultado da minha experiência de vida 2, que tem sido replicada para um universo de aproximadamente 8.000 casais ao longo desses 25 anos de mentoria em relacionamentos. O que eu vi, o que eu vivi, observei e testei todos esses anos, eu quero te entregar de presente. Eu vou te mostrar todos os caminhos a serem seguidos e o que você não deve fazer de forma alguma na hora de reconstruir seu relacionamento. Veja o que diz esse casal agora. A gente aprendeu muita coisa, a gente conheceu um pouquinho mais um do outro, mas também reconheceu muita coisa e se conheceu um pouquinho melhor. E a gente aprendeu muito como lidar um com o outro e como lidar consigo mesmo e lidar até com outras pessoas. Acho que serviu para todos os tipos de relacionamento que nós tivermos na vida, tanto com filhos, quanto profissionalmente, quanto no nosso próprio relacionamento. E a gente já pode aplicar muito desses conhecimentos agora, e isso a gente achou muito interessante. E a gente já está aplicando, já está conversando sobre, a gente saiu refletindo bastante. E é isso aí, a gente gostou muito e a gente indica muito e vale muito a pena, é muito importante para o casal. E saber essas coisas assim ajuda porque antes de vir algum problema ou alguma questão para o casal, a gente já aprendeu a resolver, então isso é bem interessante. Sim, foi muito bom, recomendamos demais. Demais. E olha só que bacana, hoje os dois se tornaram um casal mais equilibrado e maduro. Eles estão felizes construindo seus sonhos. Você gostaria de ter esses resultados para a sua vida? Você acredita que você merece e pode ter um relacionamento estável e viver de forma mais feliz e equilibrada? Você gostaria de parar com as brigas desgastantes que não levam a lugar nenhum? Você acredita verdadeiramente que pode ajudar a você mesmo e a sua família se tiver orientações certas para isso? Bem, talvez você já me conheça ou talvez não, então deixa eu me apresentar.
Meu nome é Nina Urnal, eu sou mentora de relacionamentos, Master Coach, formada em Direito e Letras, mas eu quero te falar sobre a minha jornada, a minha caminhada, para que você saiba como é que eu cheguei até aqui e como eu me orgulho de poder ajudar você nesse momento tão difícil. A minha vida foi permeada por faculdades, pós-graduações, MBA, livros, palestras, workshops, seminários, simpósios e muitos relacionamentos à minha volta. Todo esse esforço acabou me posicionando em empregos considerados como excelentes para muitas pessoas. Me transformei numa advogada que assessorou e chefiou gabinetes de várias autoridades dos governos federal e do Distrito Federal. Com toda essa experiência, eu acabei me tornando uma referência para aconselhamentos nas áreas profissional e comportamental. Só que apesar de toda essa trajetória de sucesso profissional, eu estava pagando um preço muito alto. O meu casamento, a minha família, a minha saúde estavam sendo corroídos por reuniões que não terminavam mais, viagens de trabalho e tudo mais que vem nessa bagagem dos altos cargos de empregos públicos. Quando eu completei aproximadamente 13 anos de casada, lá em 1997, eu passei por uma profunda crise no meu casamento, que quase por um fio nos levou à separação. E o pior é que eu achava que era isso que eu queria. Eu e meu marido estávamos vivendo vidas totalmente desconectadas. Eu estava muito absorvida pela minha carreira e ele com a carreira dele. Nós nos falávamos quase nada, muito pouco, e os nossos assuntos não tinham nenhuma afinidade. O que nos uniu era somente os nossos filhos. Foi uma fase muito difícil, cheia de muitas dúvidas, de muita mágoa, de muita raiva e sem saber a quem ou o que procurar. E havia ainda o peso de como os meus filhos iriam passar por todo esse processo, se nós realmente decidíssemos separar. Mas tudo mudou quando eu recebi um telefonema que eu encaro como um chamado de Deus, que me fez ver que tudo o que estava acontecendo naquele momento poderia mudar e que o resgate do meu casamento estava em minhas mãos. Eu percebi que eu iria cometer um grande erro e, na verdade, eu ainda amava muito José Roberto, mas eu só pude perceber isso quando eu descobri que havia uma pessoa interessada nele. Felizmente foi a tempo de eu perceber que eu não devia desistir assim tão fácil do meu casamento. Eu mudei as minhas atitudes e fui à luta realmente. Para resumir toda essa história, depois de um ciclo de muita autoconsciência, autopercepção e autorresponsabilidade de nós dois, nós percebemos que queríamos muito ainda continuar um ao lado do outro e construímos o nosso próprio resgate. Havia ainda muito amor entre nós dois. Com o passar do tempo e com as nossas próprias superações conjugais, nós dois passamos a mentorear casais com esses mesmos problemas, mas nós estávamos certos que tínhamos encontrado um jeito de descomplicar o nosso relacionamento. E ele estava alicerçado em 3 pilares: autorresponsabilidade, paciência e perdão. Nosso ritmo de trabalho continuava intenso, mas tudo ia muito bem, até que em 24 de janeiro de 2012 eu fui abordada pelo meu marido dizendo que eu precisava ir para o hospital e que se eu não fosse, eu poderia morrer a qualquer instante. É que eu estava constantemente com umas fortes dores de cabeça. Eu achava que fazia parte do processo de menopausa que tinha iniciado. Foi aí que, depois de uma ressonância magnética, os médicos descobriram que eu estava com um hematoma subdural crônico. E esse hematoma estava interrompendo grande parte da minha vascularização do cérebro, da parte do meu cérebro. Para encurtar essa conversa, eu fui submetida na manhã seguinte a uma cirurgia de emergência com grande sucesso. Em poucos dias eu cheguei em casa absolutamente agradecida a Deus por estar viva e sem nenhuma sequela. E totalmente decidida a mudar de vida. Quando você passa por momentos como esse que eu passei, parece que uma chave vira na sua vida. E a partir daí eu decidi que queria ter muito mais tempo para Zé Roberto, para minha família, e realizar uma atividade que tivesse total significado para as pessoas, com um propósito para mim e que me deixasse plena 100% do meu tempo. Então eu decidi abandonar o cargo de servidora pública para poder me dedicar 100% a ajudar pessoas a transformar os seus relacionamentos.
Havia um desejo enorme dentro de mim de impactar muitas pessoas de uma forma positiva. Mas por incrível que pareça, eu não comecei nessa área de negócios digitais, e sim como um Master Coach. Lá atrás, o que agregou mais expertise e eficácia é o método que eu estou aqui hoje lhe propondo. Eu tenho muito orgulho de poder afirmar que eu venho me dedicando a observar e estudar os relacionamentos nos últimos 25 anos. Eu me tornei ainda especialista em perfis comportamentais e reuni várias técnicas que causam comprovadamente grande impacto na vida das pessoas. Aí eu resolvi literalmente fazer a diferença na vida dos casais. Hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu amo o que eu faço e eu me sinto muito realizada em poder contribuir para a construção de um mundo melhor e para uma crença de que todos nós podemos ser muito maiores e melhores do que imaginamos que nós somos. Eu comecei a me perguntar em como criar um método onde eu pudesse transmitir tudo isso que eu vivi, que eu venho vivendo e que eu aprendi e que tivesse impacto positivo na vida das pessoas. Na minha bagagem, eu já trazia centenas de casais que a gente havia ajudado a recuperar os relacionamentos com resultados muito expressivos e muito definitivos. Mas eu ficava pensando como fazer um método que eu pudesse dar resultados práticos e reais nos relacionamentos. Que pudesse unir ainda a minha experiência e que motivasse as pessoas a entender até o final e fizessem elas se sentir envolvidas. Para mim sempre foi muito importante que eu pudesse ainda entregar segurança e confiabilidade e também que fosse algo realmente eficiente. E eu encontrei essas respostas percebendo, observando os caminhos por onde eu e José Roberto passamos nos nossos 34 anos de casamento. Os padrões de comportamento que nós observávamos nos casais, somados ainda às ferramentas do coaching, utilizadas em 5 anos, ao longo desses 5 anos, e em mais de 3.500 horas de atendimento como Master Coach. Depois de estudar muito, depois de ter testado tudo em mim mesma e depois de ajudar cerca de 8.000 pessoas ao longo de todo esse tempo e de me encantar com todo esse processo de transformação nos relacionamentos, eu entendi que eu estava pronta. E depois disso tudo, depois de ter recuperado o meu próprio casamento e depois de reunir diversas técnicas e estudos, eu resolvi transmitir meu método a outras pessoas que precisavam de ajuda, porque eu sei que esse processo é muito eficaz. Eu não posso deixar ele restrito a poucas pessoas que eu poderia atingir de uma forma pessoal. Ele tinha que ser passado para frente. Então eu comecei a fazer isso nas minhas redes sociais, falando dos relacionamentos a dois, respondendo diariamente a pergunta de pessoas com as suas dores emocionais. Os resultados das pessoas que aplicam o meu método têm sido surpreendentes, porque elas começaram a mudar o seu padrão de pensamento e reprogramaram a sua forma de agir e pensar. E então elas começam a trazer para suas vidas equilíbrio dentro do seu alvo desejado. Assim como a Malena, que passou por uma grande transformação em sua vida. Dá só uma olhada. Era uma pessoa extremamente estressada, nervosa, botava a culpa em tudo, em todo mundo, me estourava muito fácil, descia do salto facilmente, perdi o controle emocional muito fácil. A Nina me ensinou 3 coisas básicas e fundamentais na minha vida que eu internalizei e aprendi e levo para o resto da vida e procuro passar para as pessoas que eu ajudo. Primeira coisa, ninguém é culpado por nada na nossa vida. A gente está onde a gente está porque a gente é que permitiu, a gente é que deixou, a gente é que quis. No fundo foi a gente que quis. Então nós somos os autorresponsáveis. Segunda coisa que ela me ensinou, o exercício da gratidão. Sem a gratidão, a gente não é nada. Sem a gratidão, a gente não percebe o tanto de coisa boa que a gente tem de valor na nossa vida e que nos acontece diariamente. E a terceira coisa que ela me ensinou foi o perdão. Ela me ensinou que perdoar é tomar uma decisão e não sentir aquilo. É realmente uma decisão. E eu aprendi isso tudo, eu internalizei. Eu perdoei, eu passei a ter gratidão por tudo na minha vida. Mas não é aquela gratidão que a gente lê nos textos e lê, ai que bonitinho, legal, agradeço. Não, é você realmente praticar o exercício da gratidão. É você praticar o perdão de verdade, tomar a decisão de perdoar.
Quando você tem esses 3 pontos fundamentais na vida resolvidos, autorresponsabilidade, gratidão e perdão, e você pratica aquilo, internaliza, aquilo faz parte de você, passa a ser o seu eu, tudo o resto fica mais fácil. Fica mais fácil resolver nossos problemas no relacionamento, fica mais fácil resolvermos problemas profissionais no trabalho, com o chefe, com os colegas de trabalho, fica mais fácil resolver os problemas da vida que nos aparecem, aquelas surpresas desagradáveis, e a gente sabe lidar com aquilo com maior facilidade, sabe? A gente sabe lidar com controle emocional melhor. Então eu tenho a agradecer muito a Nina, porque graças a ela eu tenho a vida, o caráter e a pessoa que eu sou hoje. Obrigada, Nina. Beijo pra você. Você gostaria de ter esses resultados para você e para sua vida? Você acredita que você merece, pode ter um relacionamento estável e viver de uma forma mais feliz e equilibrada? Você gostaria de não ficar mais brigando sem conseguir se entender com seu parceiro? Você acredita verdadeiramente que pode ajudar você mesmo, a sua família, se tiver o treinamento certo para isso? Bom, mas aí você deve estar se perguntando que método é esse, não é? Só que antes eu tenho que te mostrar algo que talvez seja muito mais importante do que esse método. Eu quero que você reflita se você já pensou em algumas dessas coisas que eu vou te falar. E por que eu vou te falar isso? Porque tem várias coisas que limitam e podem impedir o sucesso do seu relacionamento. É muito importante você saber o que não deve fazer para não ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou te mostrar agora os 3 erros que podem levar seu casamento a prejuízos emocionais e financeiros irreparáveis. Primeiro erro, achar que o outro é quem tem que dar o primeiro passo, que ele ou ela mude primeiro para que vocês consigam se entender e ser felizes. Para criar a realidade que você quer, em primeiro lugar, você precisa desejar muito e estar disposta às mudanças. Para transformar a vida de outras pessoas, inclusive a sua, e a realidade do seu relacionamento, é preciso transformar a si mesmo. E eu quero te orientar como você vai conseguir essa mudança. É necessário que você esteja disposta a trocar o preconceito pela humildade, acabar com todos os tipos de julgamento, abrir mão do certo e do errado, para assumir uma postura de pensamento sistêmico, lógico, prático e mais amplo, mais abrangente. Você precisa entender que todo relacionamento, esteja ele em crise ou não, precisa de manutenção, assim como tudo na vida. Da mesma forma como a nossa casa, depois de uns anos, precisa de uma reforma para ficar renovada, e se a gente não cuida, quanto mais o tempo passa, mais caro e difícil vai ficando para dar manutenção. Da mesma forma são os relacionamentos. Então eu quero dizer para você, permita-se reformar o seu relacionamento. Você conhece aquelas bonequinhas russas, aquelas que são chamadas matrioscas, aquelas que você vai tirando uma de dentro da outra e elas vão diminuindo até chegar numa boneca bem pequenininha? É assim que você vai se sentir, descobrindo as suas camadas internas, descobrindo de onde vêm as suas frustrações, seus apegos, e vai entender que é por dentro que a gente consegue mudar muita coisa que está de fora. Agora, o que eu vou te transmitir também não é um botão mágico que acontece do dia para a noite. Necessita da sua ação. E isso é muito sério. Você deve decidir querer e se empenhar para que os resultados aconteçam rapidamente. Você já decidiu realmente se quer transformar seu casamento? Se não decidiu, talvez seja por isso que o seu casamento esteja ou não esteja nos eixos como deveria estar. Ou talvez até que tenha esfriado e parado de dar certo no meio do caminho. A questão é que nós muitas vezes queremos dar o segundo passo sem antes ter dado o primeiro passo. Quando você der o segundo passo, já vai estar muito mais madura para tomar as rédeas do seu relacionamento e da sua vida. Então pare de culpar o outro pelo problema de vocês dois e vem comigo buscar a solução e ser feliz. Vamos agora para o segundo erro. O segundo erro é acreditar que se separar é o caminho mais curto e mais certo a seguir, antes de tentar investir em outras ações, na maneira e na sequência correta. E se você está aí pensando que já tentou de tudo, para agora mesmo.
pois eu vou te mostrar todos os caminhos possíveis para você resgatar o seu relacionamento e garantir o sucesso do seu casamento. A não ser que você esteja correndo um sério risco de vida ou numa violência iminente, não desista do seu relacionamento. 80% dos casais que se separam ainda se amam, mas o orgulho em dar um passo é maior do que tudo. Antigamente as pessoas costumavam consertar o que estava quebrado e não descartar e jogar fora. Hoje tudo parece muito banalizado e é por isso mesmo que nós precisamos ter muita reflexão antes de decidir por uma separação. Infelizmente, os estudos mostram que a maioria das pessoas que se separam, elas tendem a valorizar mais os seus próprios interesses, seus interesses individuais, do que o relacionamento a dois. E após a separação, essas mesmas pessoas continuam tentando se relacionar sem sucesso, pois ainda não resolveram os seus problemas e nem aprenderam a se relacionar. Você sabia que apenas 2% dos casais que se separam conseguem conviver de uma forma amigável depois da separação? E a coisa vai ficando pior. As pesquisas, as minhas próprias observações e os depoimentos que eu coletei me deixaram muita vontade para afirmar que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E ainda, quando os casais se separam com os filhos de 1 até 5 anos de idade, fica muito pior. Mães separadas que passam por um estresse violentíssimo quando não podem saber como é que estão os filhos no final de semana que é do pai. Elas não conseguem nem saber se ele se lembrou de dar o remédio de alergia na hora certa. Se vocês não forem muito, mas muito civilizados, até a participação nas comemorações da escola pode ser um problema muito sério. Eu sei de um caso que era o final de semana do pai, a mãe foi escondida a olhar a apresentação da filha na escola e quando o pai viu, retirou a criança do palco e a levou embora e ela estava aos prantos. E quando o seu ex-parceiro inicia uma nova relação, constrói uma outra família e começa sutilmente a reduzir o suporte financeiro e emocional para os filhos do primeiro casamento. E quando a nova parceira começa a sentir ciúme dos filhos do primeiro casamento e parece que está sempre competindo afetiva e financeiramente com eles. E meninas, para a mulher que finalmente decide seguir em frente e começa a se relacionar novamente, com os seus filhos não é muito diferente não. Os filhos protestam, achando que estão protegendo a mãe. Dependendo da idade, eles nem aceitam um parceiro novo para sua mãe. Sem contar com algumas crianças que têm sérios problemas de lidar com a situação e acabam indo para terapia. Começa a querer chamar a atenção de uma forma muito radical e o negócio pode complicar muito. Eu não vou nem mencionar toda essa questão da alienação parental, porque ela é muito covarde e muito cruel. Quanta energia negativa poderia ter sido evitada. Veja só o trecho desse filme chamado Corajosos, que mostra a importância dos pais na vida dos filhos. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo.
E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Agora eu quero que você reflita nas seguintes perguntas. Quanto custa recomeçar sua vida toda novamente? Quanto você gastaria com terapia, advogados, nesse processo todo? Quanto custa dividir todo o seu patrimônio e reconstruir novamente? Quanto custa para você e para os seus filhos começar a vida com uma outra pessoa? Você acaba pagando caro e gera uma série de efeitos colaterais em você e em toda a sua casa. Você quer mais? Eu tenho uma lista de situações aqui, mas eu vou parar para que você entenda, em primeiro lugar, uma verdade. Não existem relacionamentos perfeitos, existem sim relacionamentos possíveis. E vamos então finalmente para o terceiro erro. Deixar que a autossabotagem, você se autossabotar, sequestre a sua mente para lhe manter na zona de conforto. Eu tenho dito e eu quero te lembrar novamente, zona de conforto pode ser a sua zona de morte e a zona do término do seu relacionamento. Chegou a hora de você sair da sua zona de conforto e parar de ficar vivendo um relacionamento de aparências infeliz, insatisfeita, ou de pensar em se separar e de que não tem mais jeito. Tem jeito sim para o seu relacionamento. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que você sabia que era muito importante para a sua vida e não fez? Todo mundo se sabota um pouco, não é mesmo? Mas hoje eu quero te perguntar uma coisa. Até quando você vai adiar a sua felicidade? A felicidade da sua família? Até quando você vai postergar a sua vida? Você só tem uma vida e tem o direito e a obrigação de ter uma vida feliz. Dê esse primeiro passo. Aprenda a usar soluções e atitudes que vão encurtar o caminho a ser percorrido para atingir os resultados que você precisa no seu relacionamento. Você vai ver que o que eu transmito funciona para homens e mulheres, independente da idade, sexo, cidade, quantidade de filhos, porque são técnicas universais e que simplesmente funcionam. Não importa quanto tempo você está no seu relacionamento ou quanto desgastado já esteja o seu relacionamento. Eu quero te dizer que os sonhos nunca acabam. O que acaba é o nosso tempo para consertar o que está fora dos eixos. Vamos junto comigo, vamos fazer valer cada momento. Então, um casamento equilibrado e real pode mudar totalmente a sua vida mesmo. Para mim, ter um relacionamento conjugal equilibrado veio transformar definitivamente a minha vida. Trouxe harmonia para minha casa, para a criação dos meus filhos e me deu coragem para trabalhar com aquilo que eu realmente amo fazer. E você vai ver que realmente é possível usar ferramentas eficientes para obter autocontrole, empoderamento pessoal, competência relacional e comunicação de excelência, dentre algumas outras técnicas, e você vai organizar sua vida. E eu tenho certeza absoluta que você vai ir reescrever uma nova história. E bom, queridos, agora que vocês já aprenderam como não agir para atrapalhar a sua jornada de sucesso e resgatar o seu casamento, eu vou falar de 2 princípios básicos fundamentais para você reescrever sua nova história, virar a página desse seu relacionamento e como esses princípios influenciaram decisivamente a vida de tantos casais. Só que eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, já que esse vídeo está ficando longo demais. Agora vem comigo e me diz, de 0 a 10, o quanto você está com motivação para lutar e resgatar seu casamento. Sendo 0, pouca motivação, e 10 é o que eu quero colocar a mão na massa e transformar a minha vida e meu relacionamento a 2. Venha comigo transformar seu relacionamento. Eu te vejo no próximo vídeo que será liberado na quarta-feira. Deixe seus comentários sobre o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem precisa. Vou me esforçar para responder a todas as perguntas. Até lá!